Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos falar de Vasco da Gama e trazer aí o Gabriel Peck, que hoje conversou com a imprensa. Também estiveram na sala de imprensa o Luiz Melo e mais o Paulo Brax. Eles também deram alguns detalhes para a gente que eu vou trazer já já. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, esse vermelhinho aí embaixo não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e espalhe entre os seus amigos também. Habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Vamos lá? Depois da vinheta eu chego trazendo Gabriel Peck e mais notícias do Vasco da Gama. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente do canal Wellington Campos FC. Vamos falar então, nesta quinta-feira, do Vasco da Gama. Gabriel Peck conversou com os jornalistas, mas antes, Paulo Brax e também o Luiz Melo estiveram na sala de imprensa, desmentiram aí notícias envolvendo briga entre eles, disseram que rigorosamente nada aconteceu, muito pelo contrário, estão bem unidos. E também, frase do Luiz Melo, quando a bola não entra, começam a inventar um monte de coisas. Realmente esse momento preocupa, mas eles não vão falar agora sobre contratações, sobre jogador que já assinou pré-contrato, não vão falar sobre as finanças, se atrasou alguma coisa, se não atrasou. Segundo o próprio Luiz Melo, a quem eu perguntei sobre Maurício Barbieri, a resposta foi essa: ele é o técnico do Vasco da Gama. Então, isso posto, eu abri a entrevista coletiva com o Gabriel Peck e disse a ele que mandasse um recado ao torcedor do Vasco, nesse momento em que o time está na zona de rebaixamento. E ele disse que não tem como pedir paciência para o torcedor. Fala aí, Peck. Todos nós sabemos que é um momento muito difícil, acho que ninguém quer entrar na zona de rebaixamento. Eu posso falar muito bem disso porque já vivi o Vasco, já vão fazer 14 anos que eu estou aqui, eu disputei 2 Série B. E o que eu posso falar para o torcedor, eu não posso pedir paciência, mas eu quero pedir para eles estarem junto da gente, porque todos nós sabemos a força do nosso torcedor. E quando a gente junta o torcedor com o grupo, a gente fica cada vez mais forte. Então eu não vim aqui pedir paciência ao torcedor, mas eu peço que eles continuem nos apoiando e junto da gente, porque a gente sabe da nossa força e o torcedor que carrega esse clube há mais de 20 anos aí, que a gente vem vivendo um momento assim. E eu sei que com a ajuda do torcedor a gente vai conseguir superar isso juntos. Boa tarde, Peck, Dieguinho do canal Futebolaço. Primeiro, te parabenizar por um momento de tão dificuldade do clube. Você é um dos mais jovens do elenco, está vindo aqui falar com a imprensa. Queria saber como é que vocês do grupo estão lidando com toda essa pressão. Um time com a expectativa de fazer um bom ano, inicia já numa zona de rebaixamento, protesto no CT, algumas faixas foram espalhadas hoje. Como é que o grupo está absorvendo toda essa atmosfera de fora? Vocês estão tranquilos? Como é que está essa diferença do ambiente externo para o ambiente interno? Obrigado. A gente aqui, como eu já falo nas minhas outras coletivas, nós somos uma família. E a gente se fecha bastante, a gente sabe o que a gente está devendo dentro de campo para o torcedor. Então a gente está trabalhando muito forte e a gente está cada vez mais unidos para poder dar a volta por cima. Peck, boa tarde. Tudo bem? Você já falou aí desse incômodo de estar nesse Z4, né? E agora o Vasco tem 3 próximos jogos, pelo menos os 3 próximos, complicadíssimos, né? São 2 fora de casa. O próximo contra o Fortaleza. É muito difícil ser batido lá. Depois vem o Flamengo, que é um campo neutro, apesar do mando de campo ser do Vasco, mas é neutro e é um adversário reconhecidamente dos mais fortes do país. E ainda pega o Internacional no Beira-Rio depois. O quanto o Vasco tem condições de se recuperar nesses 3 jogos, com essas dificuldades, está encontrando 6 jogos sem ganhar, e com 3 jogos tão difíceis como esses 3, principalmente. O próximo sempre é o que vocês pensam mais, que é o Fortaleza lá, né? Sem dúvidas, a gente sabe que não só esses 3 jogos, mas todos os jogos são uma final, porque todos os times têm muita qualidade e a gente está muito preparado, a gente está bem fechado internamente, estamos trabalhando, mostrando as nossas falhas, o que a gente tem que melhorar
E você falou do Maracanã, eu acho que o Maracanã não se torna um campo neutro, porque nós já demonstramos que fizemos grandes jogos no Maracanã contra grandes equipes. Então a gente tem que continuar trabalhando e se fortalecendo. E como eu falei, a gente precisa da ajuda do torcedor, porque com eles a gente se torna muito mais forte. Tudo bem, Peck. No início do Brasileirão, quando vocês tiveram um tempo longo para trabalhar, o Vasco começou de uma forma que, né, chamou a atenção de muita gente. O resultado contra o Atlético Mineiro, o resultado contra o Palmeiras e um trabalho do Barbieri que dava para ver em campo o que estava acontecendo. A leitura de vocês, que estão aí dentro, você falou, a gente está fechado e tal, mas a leitura de vocês, o que aconteceu de lá para cá? Você acha que é tempo de evolução? É a leitura do adversário sobre o jogo de vocês? O que você acha para o desempenho daqueles primeiros jogos ser hoje um desempenho diferente? Então, o trabalho do professor Barbieri é muito bom. Para mim, na minha opinião, na minha vida, assim, ele é um dos melhores treinadores que eu já tive. E eu aprendo muito com ele no dia a dia, não só eu, como todo o elenco. E a gente está muito fechado com ele porque a gente acredita bastante no trabalho dele. E a gente já fez grandes jogos e todos puderam ver isso. Infelizmente não estamos vivendo um grande momento, mas você pode ter certeza que o trabalho está sendo feito. Ele explica tudo certinho para a gente, por onde a gente deve atacar, o que a gente tem que fazer. E eu acho que também é mais reconhecimento nós dos jogadores dentro de campo e botar em prática aquilo que ele vem pedindo, porque o trabalho está sendo feito. E como eu falei, a gente vai tá bem fechado o grupo e a gente tem tudo para dar a volta por cima junto com a ajuda do nosso torcedor. O Peck, Fabiano do SBT. O quanto esses protestos que estão muito em cima, aí, pontuais em cima do presidente do clube, em cima da SAF, o quanto isso influencia vocês dentro de campo? Isso abate um pouco o grupo? Então, como eu havia falado, como eu estou reforçando bem aqui em todas as minhas respostas, a gente aqui é uma família, a gente está muito fechado. Toda a diretoria, quanto a SAF, quanto o Paulo Brax, o Abel, eles nos apoiam bastante, eles não deixam chegar com isso para que não reflita no campo. Então a nossa cabeça é focada no campo e no trabalho para dar um retorno dentro de campo para o Vasco. Peck, boa tarde, Klaus Barbosa, TV Globo. Peck, agora nesse jogo sem o Pedro Raul, né, contra o Fortaleza, que ele vai estar suspenso. O Vasco tem algumas opções aí para o ataque, para trabalhar, obviamente o Barbieri que vai definir. Mas como você vê o ataque do Vasco sem o Pedro Raul? O que isso muda na forma de vocês jogarem e como superar essa mudança? Então, não posso falar muito, né? Porque senão o time do Fortaleza pode ver, mas realmente o Pedro é uma referência para a gente dentro de campo, um camisa 9 nato, finalizador. Claro que sem ele muda um pouco as características do nosso jogo, mas a gente vem trabalhando firme durante a semana e o professor Barbieri está com umas boas ideias e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Boa tarde, Peck. Tudo bem? Vou fazer duas perguntas rapidinho. Uma, você estava aqui em 2020, foi quando o Vasco caiu. Acho que está muito cedo ainda, mas o quão difícil é sair da zona de rebaixamento? Você acha que já tem essa pressão em cima do Vasco, você que já viveu esse momento? E a outra vai ser, como que vai ser reencontrar dois jogadores que passaram, você jogou bastante com eles aqui, o Pikachu, que está até joga ali pelo seu lado, tá? E o Fernando Miguel. Então, sem dúvidas, eu acho que ninguém gostaria de estar na zona de rebaixamento, mas precisamos entender também que está no início do campeonato. Claro que temos que ligar o sinal de alerta o quanto antes, porque não é legal estar na zona de rebaixamento, mas ainda faltam bastante rodadas e a gente está fazendo um excelente trabalho aqui internamente e, se Deus quiser, vai render frutos e a gente vai sair dessa situação. Muito feliz porque quando eu cheguei aqui no profissional com 18 anos, o Pikachu e o Fernando Miguel eram exemplos, né, aqui dentro do clube, eram ídolos do clube. E hoje estar podendo jogar contra eles, eu acho que vai ser uma emoção muito grande para mim, porque o Pikachu e o Fernando Miguel foram dois caras que me ajudaram bastante desde que eu subi aqui no profissional. Peck, boa tarde, Guilherme da Itatiaia. No jogo contra o São Paulo, vocês conseguiram buscar um empate depois de estar 2-0, já com 38, né, 39. Só que ainda tomaram 2 gols. O quanto você acha que o mental pode estar atrapalhando, até pela situação que o Vasco vive, seja dentro ou fora de campo? Sem dúvidas, a gente conseguir empatar um jogo tão grande no Morumbi, na casa do adversário, é algo muito difícil e graças a Deus a gente conseguiu, mas eu acho que faltou um pouco realmente de maturidade da nossa parte dos jogadores, de saber controlar mais o jogo, de prender mais a bola ou
como fala, né, jogar a bola para fora ou do tipo cavar falta, não sei. Mas realmente eu acho que faltou um pouco de maturidade da nossa parte dos jogadores, mas a gente já foi conversado isso internamente e espero que isso não venha acontecer mais. Boa tarde, Peck, Matheus Guimarães do Lance. Você aqui já viveu uma montanha-russa de emoções e agora você vai completar 150 jogos com a camisa do Vasco. Como estava seu mental, seu coração, justamente nesse momento tão difícil, o Vasco no Z4? Creio que você queria estar completando 150 jogos num outro tipo de jogo. Como está a sua cabeça, como está o seu mental? Sem dúvidas, eu estou feliz pelo meu momento individualmente, por estar completando 150 jogos com essa camisa. É um sonho de criança, né? Porque eu cheguei aqui com 8 anos de idade e hoje está podendo completar 150 jogos no profissional do Vasco, um clube que tem uma história e uma tradição imensa dentro do futebol, não só brasileiro, mas mundial. É uma honra para mim. Infelizmente é um momento delicado, mas eu acho que esse momento delicado vai servir para dar a volta por cima e coroar, quem sabe, com uma vitória, uma grande vitória para coroar esses 150 jogos. Peck, Flávio Dias, tudo bem? Prazer, primeiro, ter você aqui. Parabéns pela sua coragem. Porque estar num momento como esse, tão jovem como você, botar a cara é sinal de coragem sua. Eu queria te fazer 2 perguntas. Você, como disse o Matheus, viveu uma montanha-russa de emoções aqui. E o torcedor do Vasco está precisando ouvir coisa boa, Peck. O torcedor do Vasco está muito machucado. O que tem de diferença de agora para as outras roubadas que você é o cara que está sempre nos momentos difíceis, tomando pancada para tentar melhorar? O que o torcedor do Vasco pode ter de esperança desse ano para os outros anos, de que não vai ter a dificuldade de brigar para não cair? Qual é a segurança interna que você tem em relação a isso? Uma segunda pergunta, você se sente constrangido de hoje estar aqui num momento tão difícil do Vasco, tendo que responder, quando a torcida, por exemplo, esperava um dirigente, um treinador, e de repente você está aqui segurando essa onda? E uma terceira pergunta, taticamente, muita gente acha que você caiu de produção depois de um ótimo início de campeonato, que você caiu nos últimos jogos. A sua função tática te maltrata muito no jogo, cansa muito, você marca, você volta, chega no final, até perde um gol daquele lá no início contra o São Paulo, que você normalmente não perderia. Isso está, de alguma maneira, te atrapalhando, e você tem conversado com o Barbieri para tentar ganhar um pouquinho mais de fôlego nas partidas, para ajudar um pouco mais à frente, Peck? Obrigado. Respondendo a primeira pergunta, o que eu posso dizer é que o trabalho está sendo feito, a gente sabe os nossos erros, sabe o que a gente tem que melhorar dentro de campo, e a gente se cobra muito internamente com isso, e eu creio que vai haver uma melhora nos próximos jogos, mas como eu falei, a gente precisa do apoio do torcedor, não a paciência, mas sim o apoio dele, porque todos nós sabemos que quando a torcida está nos apoiando, em diversos jogos ano passado, mostrou a força do nosso torcedor dentro de campo, principalmente São Januário. Então, eu peço aqui o apoio dos torcedores, que eles continuem nos apoiando, sabe? E que a gente continue assim, trabalhando, porque juntos vamos vencer e seremos mais fortes. Pode repetir a segunda, por favor? Você se sente constrangido? Sim. Eu acho que constrangido não, eu gostei de ser chamado porque mostra que eu estou tendo um peso dentro do grupo, dentro do elenco, e eu quero realmente, por ser jovem, mas eu quero me posicionar dessa forma porque, como você falou, eu já vivi muitas coisas aqui, eu já estou aqui nesse clube há 14 anos, então eu acho que nesse momento seria justo eu vir aqui falar também pelo tempo, pelo meu conhecimento de Vasco, e então eu estou muito feliz por esse reconhecimento e eu estou aqui para me posicionar dessa maneira também, tanto nos momentos bons como nos ruins. E a parte tática? A parte tática, eu acho que eu não caí de rendimento, eu acho que eu venho fazendo bons jogos e o que me faz diferente, eu acho que é essa minha forma tática de descer e ajudar na marcação. Claro que eu me sinto às vezes cansado por isso, porque eu tenho que voltar e atacar, mas eu acho que isso que me torna diferente e é isso que está fazendo eu fazer a diferença às vezes em alguns jogos. Aí o Gabriel Peck conosco, o Vasco que vai ter mudanças na equipe. O Robson não deverá jogar contra o Fortaleza. Fortaleza que ontem ganhou do São Lourenço 3-2, também deve ter mudanças. O Robson
tem aí dores musculares. Capasso será o titular ao lado do Léo. Essa é uma informação. E quem será o companheiro do Gabriel Peck lá na frente é uma boa pergunta. Por enquanto, não vazou rigorosamente nada. Algumas opções, o Ignaldo, o Juan Cruz também pode ser esse jogador. Pode ser até, quem sabe, um Alex Teixeira mais adiantado, com mais um no meio de campo. A gente vai aguardar as próximas informações do Vasco da Gama. Certo? Se você não é inscrito, peço que se inscreva no nosso canal. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para valorizar o nosso trabalho. Espalhe entre os seus amigos, seus companheiros, suas amigas também. E espalhe o nosso trabalho. É só compartilhar esse link aí do nosso vídeo. Muito obrigado a todos. Vamos lá. Vamos seguir na preparação vascaína para o jogo contra o Fortaleza. Fiquem com Deus. Da sede da CBF do Rio de Janeiro, Wellington Campos.